No vídeo de hoje, a gente vai explorar como uma trilogia de sucesso é bem construída e o que a gente tem que ter em mente quando a gente não só analisa os roteiros e as narrativas de filmes que compõem trilogia, filmes que têm sequência, mas também o que a gente tem que ter em mente quando a gente pretende escrever uma sequência ou quando, de alguma forma, já é pedido para nós roteiristas que escrevamos trilogias. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Gente, nesse primeiro momento, eu não vou nem falar do fato de a Marvel, obviamente, já ter em mente que ia ter sequência, de que os filmes teriam continuações, 1, 2, 3, 4 continuações, porque afinal isso faz parte de uma franquia de mais de 20 filmes, que não dá pra gente simplesmente falar, olha, faz desse jeito aqui que você vai fazer direitinho sua franquia de 20 filmes, né? Obviamente seria supérfluo da minha parte se eu chegasse e falasse pra vocês, olha gente, se vocês quiserem fazer uma franquia de 20 filmes, vocês seguem o caminho tal, porque não é bem por aí. O fato é que, independentemente de Homem de Ferro fazer parte de toda essa franquia e encaixar-se em toda essa narrativa que a gente acompanha ao longo de todos esses filmes, das Joias do Infinito, da Galáxia e, enfim, essa distopia da nossa atualidade, é uma trilogia que funciona super bem. E é uma trilogia que, se não existissem os outros filmes, ela continuaria funcionando muito bem. Porque o que a gente vai observar aqui, principalmente, está muito relacionado em como que esse protagonista e como a narrativa de cada um desses filmes foi constituída e foi realizada pensando em seus antecessores e em seus sucessores. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai analisar sequências é que o espectador, ele não assiste um filme, ele não gosta de um filme, ele não vai atrás de uma sequência só porque ele gosta dos personagens e do universo. Não. Pode parecer que sim, mas não, tá longe disso. Se a estrutura narrativa não for bem feita, se a narrativa não estiver bem amarrada, se não engajar o espectador da maneira como precisa engajar, não adianta de nada os personagens e o universo. A verdade é que o espectador, ele também se apaixona muito pela maneira como que aquela história foi contada. E isso é um fator que o espectador gosta que muitas vezes ele nem sabe dizer que ele gosta. Ele muitas vezes não enxerga aquilo. Por quê? Quem é macaco velho aqui desse canal já sabe que uma estrutura narrativa boa, clássica, como é obviamente o caso de qualquer um dos filmes da Marvel, qualquer filme super popular, blockbuster, quanto mais artificial ele é, mais natural ele parece e mais o espectador gosta, né? Eu brinco que é uma hiperartificialidade que nós roteiristas escrevemos para parecer hipernatural. E é por isso que o espectador nem percebe que a estrutura narrativa está sendo contada ali no fundo, mas ele ama profundamente essa estrutura narrativa, como já disse o nosso queridíssimo Aristóteles. Inclusive, eu falo bastante sobre isso em outra análise que eu já fiz, que é a análise do filme Frozen 1 em relação a Frozen 2, porque essa sequência, enfim, como eu falo lá no vídeo, ela foi bem triste. E qual que foi o grande problema, né? A estrutura narrativa em relação ao primeiro não foi tão respeitada, algumas coisas foram rompidas, e isso machuca muito o espectador, mas demais, vocês não fazem ideia do quanto que isso machuca. No caso dos filmes de hoje, o que a gente vai ver é como a mesma estrutura narrativa é replicada, ou seja, um protagonista, uma problemática de caráter, uma unidade de ação e, por consequência, uma transformação. E a gente vai verificar como ocorre essa similaridade com as séries, em princípio. Porque é estabelecido desde o primeiro momento, desde o primeiro filme, aqui nesse caso, um certo contrato com o espectador. Então o espectador, se ele gosta daquele primeiro filme, ele quer que os filmes seguintes honrem com aquele contrato. E esse contrato, repito, não apenas personagens, universo, imaginário daquela cultura, daquela narrativa, etc. Mas especialmente a estrutura narrativa. O espectador, ele quer ver novamente aquela narrativa. Ele ficou muito conquistado por aquele design narrativo também. E a gente vai ver agora como que isto é feito aqui nos 3 filmes do Homem de Ferro 1 a 3. Antes da gente prosseguir com esse vídeo, eu só peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo. Quanto mais vocês comentam, dão like, compartilham, mais o YouTube indica esse vídeo para outras pessoas. E assim o canal cresce, eu consigo fazer mais vídeos mais profundos, mais didáticos e todo mundo sai ganhando. A gente, eu não preciso nem avisar de spoilers, né? Porque, pelo amor de Deus, vocês já sabem aqui, quem é macaco velho já sabe que vídeo de análise de roteiro não tem como não ter spoiler. Então, já estão avisados, vamos embora. E a gente começa a nossa parte teórica aqui desse vídeo com uma questão muito interessante
interessante, né? O espectador, muitas vezes, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer que o primeiro filme é sempre melhor que os outros. Mas isso é tiro e queda. Não tem jeito. Assim como ele vai dizer que a primeira temporada de uma série é melhor que todas as outras e que o primeiro episódio é melhor que todos os outros. Por um simples fator chamado novidade. Quando a gente está falando de sequência, e nesse sentido eu vou já entrar um pouco mais nesse assunto. As sequências fílmicas, os filmes que são pensados para sequência, em franquia, e as séries, elas têm uma similaridade em suas narrativas, em como contar as suas histórias. Então o espectador vai estar entrando em primeiro contato com aquele universo, com aqueles personagens, aquela narrativa, aquela estrutura narrativa. Então, pra ele, tudo vai ser maravilhoso, cheio de novidade, tá, gente? Então, já adianto pra vocês que eu não vou fazer nenhum juízo de valor de falar que um filme é melhor que outro. Vocês sabem que não é meu perfil, esse canal não é de crítica, esse é um canal de análise teórica, mas é essencial que os filmes seguintes ao primeiro sigam a estrutura narrativa do primeiro. Então, um primeiro ponto pra gente ter em mente é o quanto que esse primeiro filme, ele vai definir o rumo dos próximos filmes e o padrão narrativo dos próximos filmes. Exatamente como acontece num piloto de série. E eu sempre falo isso aqui no canal, falo para os meus alunos também. O piloto de série é o momento em que o seu espectador está assinando um contrato com você. Então ele quer, não só a partir do segundo episódio, receber aqueles mesmos personagens, aquele mesmo conflito, aquele mesmo incidente excitante, ele quer ver o desenrolar daquele conflito que você disparou no piloto, mas ele também quer ver o tipo de estrutura que você apresentou no piloto. E como a gente já viu, no caso mais famoso que a gente tem de rompimento desse contrato, que é Game of Thrones, quando a gente rompe com esse contrato, o espectador fica muito, mas assim, intimamente incomodado com esse rompimento e às vezes ele nem consegue dizer o que tá incomodando tanto ele, mas o que incomoda ele é justamente esse rompimento. No caso de Game of Thrones, só pra não deixar essa ponta solta, você tem ali o cumprimento do contrato durante algumas temporadas, mais ou menos até a quinta ou sexta, se eu não me engano, e em seguida você tem um rompimento de um elemento muito importante pra narrativa, que é o ritmo e o tom, né? Muita coisa muda, as coisas passam a ser mais aceleradas e isso incomoda muito o espectador. Romper com esse contrato é algo que incomoda muito. Então saiba que quando você estiver pensando no seu primeiro filme, que é no caso desse vídeo, ou no piloto da sua série, você precisa saber que aquilo ali vai ser replicado dali em diante, e que você não tem mais como fugir daquilo. E aí que a gente vem com um segundo ponto da similaridade entre filmes de sequência e séries. E aí eu já vou olhar para esse elemento das séries no âmbito da temporada das séries. Assim como em filmes, nas séries a gente também precisa de um protagonista, ou enfim, um grupo de protagonistas que tem a mesma problemática de caráter, ou no caso de um multiplot puro, você vai ter diferentes problemáticas de caráter. No caso da série, o que a gente faz? A gente, ao longo do arco da primeira temporada, a gente melhora a problemática de caráter do nosso protagonista, e aí, quando chega no último episódio da temporada, como eu preciso dar gancho para a segunda temporada, aí o que eu faço? Eu regrido o caráter dele. Então, digamos que o meu protagonista da série, ele era medroso. E daí, no último episódio da primeira temporada, ele vai estar tipo super corajoso, mas vai acontecer alguma coisa, geralmente nos últimos 15 minutos da série, que vai fazer ele voltar a ser medroso. Mas ele não vai voltar para aquela estaca zero, como ele estava no piloto. Ele vai chegar ali mais ou menos nos 20%, mais ou menos. Se você quiser ver esta teoria aplicada em algumas séries, assista este vídeo aqui. Isso é o que acontece nas séries. Quando você tem filmes com sequência, não é isso que você vai fazer. O que você vai fazer é o seguinte: quando você tem filme com sequência, o que você pensa? Vou fazer isso então. Eu já prevejo que o meu filme vai ter uma sequência, porque eu quero que ele tenha uma sequência, porque, enfim, é óbvio que a produtora e o canal e a distribuidora vão comprar a minha franquia, eu sendo um Zé Ninguém que nunca fez nada, enfim, é óbvio que eles vão fazer isso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vender assim como franquia, e quando chegar ali no final do filme, eu vou regredir a problemática do meu protagonista. Olha que coisa legal que eu vou fazer. Ah, sensacional, entendi, Bea, perfeito. Não, você não vai fazer isso. Primeiro ponto, você não sabe se o seu filme vai ter sequência. Criatura, tem filme em Hollywood que é pensado, já tá até pago, já iniciou pré-produção de sequências, e quando sai o primeiro filme e vai mal de bilheteria, cancelam as sequências. Então assim, você não vai fazer isso com a narrativa do seu filme. Você não vai quase corrigir a problemática de caráter pra baixar ali pra uns 15, 20% nos minutos finais do filme, como você faz numa série, porque não é isso. Você vai fazer cagada, não faça isso. Outra, o filme, gente, ele é feito pra ser consumido em si mesmo. Ele é o que a gente chama de self-contained. Esse conceito
conceito vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, que é muito utilizado para séries procedurais, inclusive. O que é uma narrativa self-contained? Significa que ela é contida nela mesma. Significa que se uma pessoa chegar e assistir aquele filme, ela precisa entendê-lo do início ao fim, diferente da série. Se eu pego Game of Thrones na terceira temporada e eu nunca vi nada dessa série, eu não vou entender nada do que está acontecendo. Mas se eu chego no cinema e tá passando Homem de Ferro 2 e eu não vi o primeiro, eu tenho que conseguir acompanhar a narrativa do segundo, percebe? Então a narrativa, ela precisa ser suficiente sozinha, no caso do longa-metragem. Eu posso, inclusive, nunca ter assistido Vingadores Ultimato, mas se todos meus amigos estão lá no cinema ver e eu decido ir junto, eu, como espectadora que não conhece nada do universo Marvel, tenho que conseguir acompanhar aquela narrativa de alguma forma. E eu consigo. O filme é feito pra isso. Então, você precisa ter isso em mente quando você vai escrever o seu filme, mesmo que você tenha sequências em mente. Você tem que saber que pessoas que nunca entraram em contato com o seu filme vão assistir aquilo. Então, não faça esse mesmo recurso que se faz nas séries. O que você faz aqui, que é o que Homem de Ferro fez, e por isso essa trilogia é tão bem feita e tão bem escrita? Porque eles sacaram o segredo do negócio. Eles sacaram como fazer um negócio bom. Inclusive, os filmes da Marvel geralmente têm roteiros muito bons. Você vai criar uma nova problemática de caráter para o seu protagonista que combine com a do filme antecessor e vai consertá-la. E a cada filme você cria uma problemática nova para ele. Você tá perdido e não sabe o que é problemática de caráter, calma que quando chegar na análise dos filmes você vai entender. Então respira fundo e segue firme aqui. Então o que você vai fazer ao longo de trilogias é acrescentar camadas ao seu personagem, é explorar novas facetas dele. Mas, relembrando, você não pode, por exemplo, no primeiro filme ele era impetuoso, então ele era muito impulsivo, ele era corajoso demais. Daí você vai e corrige o fato dele ser muito corajoso. Aí no segundo filme, o que você faz? Você coloca ele como uma pessoa extremamente insegura. O espectador fica meio, assim, bem diferente, né, do primeiro filme. Não dá, né? Você tem que colocar algo que seja meio parecido com aquele primeiro. Até dava pra colocar uma problemática muito diferente? Dava, só que você vai gastar muito tempo na apresentação do filme. Você vai gastar pelo menos 20 minutos, 25 minutos. E isso nunca é desejável num filme comercial. E é isso que Homem de Ferro faz. No primeiro filme, a problemática de caráter de Tony Stark é ser irresponsável. Ele corrige completamente essa irresponsabilidade no primeiro filme. No segundo filme, é a sua vaidade. Ele está muito vaidoso, ele está assim, extremamente egocêntrico. Ele acha que ele é o centro das atenções, ele se acha o top das galáxias e ele é o melhor em tudo. E isso causa problemas para ele, isto é corrigido ao final do filme. No terceiro filme, ele está obsessivo, ele está obcecado pelo Homem de Ferro, pelo seu traje, pela sua veste. Não sei nem como é que é suit, né, em inglês. Em português eu acho que é traje mesmo que fala. Pela sua armadura, pronto. E ele também corrige isso ao final do terceiro filme. E antes da gente passar para uma análise mais aprofundada de cada um desses filmes, eu quero só conversar um pouquinho com vocês sobre mercado. Caso você tenha, por exemplo, livros que você queira adaptar para o cinema, você está entrando nessa de ser roteirista, você já publicou livros, os livros têm sequências e você mesmo quer fazer a adaptação fílmica. Já digo que se você é desse caso, você tem um pouco mais de chance de dar certo, porque a produtora presume, e talvez nem seja o seu caso, mas enfim, a produtora presume que você tem uma base de fãs que assistiriam ao seu filme e às suas sequências. Claro que essas sequências, independentemente disso, precisariam e dependeriam do sucesso do primeiro filme para poder acontecer. Caso você seja só um aspirante a roteirista que queira fazer uma trilogia, enfim, você acredita que você tem uma ideia brilhante para um filme, para uma franquia e você acha que vai funcionar muito. Às vezes para filmes de comédia aqui no Brasil isso funciona muito bem, para filmes de animação também isso funciona muito bem. Como é que você vai falar isso para uma produtora, caso vocês se encontrem numa reunião ou com uma distribuidora, também numa rodada de negócio, no pitching? Como é que você fala isso de uma forma sutil e sem parecer vaidoso e egocêntrico como o Tony Stark no segundo filme? Você vai falar algo como: este universo e estes personagens têm potencial para franquia. Não estou dizendo que eu quero uma sequência ou que, enfim, uma sequência seria necessária, mas caso faça sucesso, é interessante de saber que este universo e esses personagens podem ser expandidos em
outras narrativas e outras histórias que agreguem ao primeiro produto. Então é tipo isso que você vai falar. Por favor, não chegue falando que você já pensou em sequência, que você só vai topar fazer se tiver 3 filmes, 4, 5 filmes, e que você tem certeza que vai ser tão brilhante quanto a Marvel, ou Harry Potter, ou Senhor dos Anéis, ou enfim, qualquer outra sequência. E que, enfim, você ainda quer fazer isso e receber tipo R$500 mil pra fazer isso. Não faz isso. E aproveita também e assiste o meu vídeo, o Manual do Roteirista Iniciante, que acho que vai te cair bem. E não se esqueça que se você quiser ser um roteirista de verdade, aprender a como escrever um roteiro, as vagas para o meu curso de formatação de roteiro estão abertas. Lá eu te ensino como escrever um roteiro, tem algumas aulas de dicas de mercado também, te conto a história do roteiro, a história da formatação, e você ainda tem direito a 30% de desconto no Final Draft, o melhor programa de roteiro, que é usado nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. As inscrições são contínuas. Basta que você clique na descrição aqui embaixo para acessá-lo. Bom, gente, então vamos analisar como é que é essa estrutura narrativa nos 3 filmes de Homem de Ferro. Homem de Ferro 1, 2 e 3, começando do primeiro filme. Este filme é o que vai determinar a maneira de se contar as histórias do Homem de Ferro. E este filme traz pra gente, obviamente, a narrativa clássica que quem é pequeno gafanhoto meu e quem é macaco velho do canal já sabe que é utilizado o arc-plot que está definido aqui neste livrinho roxo do Maqui Story. Para uma explicação mais aprofundada do arc-plot, você pode assistir esse vídeo aqui. Mas o arc-plot é uma estrutura narrativa que é composta de 5 pontos narrativos. Apresentação, em que eu mostro o personagem, sua problemática de caráter e determino esse universo e esse mundo comum dele. Incidente citante, algum evento que convida o meu protagonista a modificar sua problemática de caráter. Algum evento que força ele a se transformar. E a partir daí, ele começará sua jornada de transformação para resolver sua problemática de caráter. Terceiro ponto é o midpoint ou crise, que, como o próprio nome diz, o protagonista vai passar por uma crise e aqui ele vai vencê-la. E por isso é também chamado de midpoint, é o momento em que ele melhorou muito na sua problemática de caráter. Quarto ponto, low point ou clímax, momento em que o protagonista regrediu na sua problemática de caráter, então ele piorou, ele voltou a ser arrogante, ele voltou a ser egoísta, voltou a ser medroso e perde alguma coisa, tem uma perda no plot nesse sentido, porque ele voltou para essa sua problemática. O nome clímax também nos dá a dizer que, logo em seguida, após essa piora, ele enfrenta o antagonista ou, enfim, ele enfrenta a sua problemática de caráter para, enfim, conseguir resolvê-la. Quinto ponto do arc-plot, resolução, quando o meu protagonista consegue, de vez, solucionar sua problemática de caráter. Se você quiser aprender mais sobre narrativa, eu ensino sobre narrativa audiovisual no meu mini curso As Bases da Narrativa Audiovisual, que, diferente do meu curso de formatação, ele abre em turmas. Então, você clica aqui no link para poder entrar na lista de espera, que você vai ser avisado quando uma turma nova de narrativa abrir, beleza? Seguindo aqui com o Homem de Ferro 1, a gente então tem esses 5 pontos do arc-plot que são desenvolvidos nessa narrativa. A gente tem esse protagonista que vai sofrer essa transformação de caráter. Isto não é exclusivamente do Homem de Ferro, isto é narrativa clássica de uma forma geral, mas é uma estrutura que é adotada no primeiro filme e que também é feita nos outros 2 filmes. Mas uma coisa que é característica do Homem de Ferro, que não é típica de narrativa clássica e que é muito interessantemente construída em todos os filmes, é que os filmes todos têm um teaser. Eles têm sempre os primeiros minutos, até os primeiros 10 minutos, contam uma prévia daquela história ou mostram alguma coisa que será colhida mais à frente. Nos últimos 2 filmes, Homem de Ferro 2 e 3, isso é colhido um pouco mais à frente. No segundo filme, a gente tem o Vanco, tem a morte do pai dele e ele construindo que vai vir a ser, enfim, aquela máquina que é similar ao Homem de Ferro. E ele aparece mais ou menos ali nos 30 minutos de filme, então tem um teaser sobre isso que é colhido mais à frente. No terceiro filme, a gente tem todo o passado de Tony lá na Suíça, naquele ano novo, com o Killian e aquela personagem botânica que eu esqueci o nome. Aqui nesse primeiro filme, a gente tem a conversa de Tony com os outros militares até sofrer aquela explosão e ele ser sequestrado. Como eu já tinha dito antes, aqui nesse primeiro filme, o que a gente vai ter trabalhado é a problemática de caráter da irresponsabilidade, ou seja, nosso protagonista Tony Stark, ele é uma pessoa super irresponsável, ele não assume o controle da empresa, das coisas que ele faz, ele é completamente responsável, ele faz o que ele tá afim e dane-se. E ele é, inclusive, muito irresponsável no que diz respeito à sua empresa e
aos fins da sua empresa, né? Então ele não faz a menor ideia de que ele indiretamente é responsável por várias mortes porque ele produz armas também. Esse é o primeiro ponto do arquiplot, em que a gente vê como que esse protagonista é irresponsável e é, assim, super inconsequente também. The best thing about Tony is also the worst thing. He's always working. No segundo filme, a apresentação dele envolve a sua vaidade. Então, neste segundo filme, depois que ele já está consolidado como Homem de Ferro, a sua apresentação mostra como ele se tornou vaidoso e egocêntrico em toda aquela apresentação, e ele realmente acredita que ele privatizou a paz mundial porque ele é o responsável pela paz mundial no mundo, ele é capaz de causar guerras e parar guerras. E o quanto ele tá se achando, tipo, a última bolacha do pacote. I'm not saying that the world is enjoying its longest period of uninterrupted peace in years because of me. No terceiro filme, a gente vai ter um Tony Stark completamente obcecado pela sua armadura e pelo seu trabalho. Inclusive, neste filme é quando a gente tem um Tony Stark de fato mais complexo. A gente tem aqui uma problemática de caráter que ela não é muito típica da narrativa clássica, porque ela envolve ansiedade. Sempre que a gente trata de doenças psiquiátricas, doenças mentais, a gente tá falando de problemáticas mais características da narrativa moderna, porque são problemáticas que você não vai consertar com uma narrativa clássica. Né? Apesar de que aqui nesse filme, como ele aborda por um lado bem superficial, ele conserta e tudo bem, a gente perdoa, né? Mas em geral, quando você tem protagonistas com depressão, ansiedade, toque, em narrativas modernas, que, repito, é quando geralmente essas problemáticas são abordadas, é feito um tratamento bem diferenciado, não é usada essa estrutura e você consegue enxergar e aprofundar mais nesse caráter. Mas aqui no terceiro filme, a gente inclusive vai ter o Tony Stark tendo crises de ansiedade, ataques de pânico, que ajudam a mostrar essa vulnerabilidade para esse protagonista que tem uma armadura de ferro. E na apresentação a gente reconhece o quanto ele tá obsessivo, porque o robozinho dele, o Jarvis, fala que tem 72 horas que ele tá sem dormir. Isso é o quanto que ele está viciado em seu trabalho. E ele tá tão viciado que ele tá desmerecendo a esposa dele, a namorada, né? A Pepper, quanto que ele tá pouco se lixando para as pessoas ao seu redor. Ele tá muito preocupado só com os seus bebês, as suas armaduras. O segundo ponto do arquiplot é o incidente incitante, aquele momento em que o protagonista é convidado para a sua narrativa, aquele momento em que ele é empurrado para a sua narrativa, de uma maneira em que, daquele ponto em diante, ele não consegue mais voltar atrás, ele será obrigado a se transformar. No primeiro filme, isso acontece no momento em que ele percebe que as suas armas, a Stark Industries fornece armas para o outro lado, o lado em que o seu país está lutando, e que aquelas armas são responsáveis pelas mortes de várias e várias pessoas. É também o momento em que ele decide construir o primeiro Homem de Ferro, que é completamente improvisado e é muito legal, inclusive. A gente pode marcar como esse incidente excitante em questão de cena, sendo o momento em que ele é capturado, porque a partir daquele momento em que ele vai ter aquelas pecinhas lá no coração dele, que ele vai usar aquele coração artificial, né, enfim, não sei qual é o nome daquele core lá que ele usa, ele não vai mais voltar atrás. Foi a partir daquele momento que ele se tornou um Homem de Ferro, ele sabe disso. Foi a partir daquele momento em que ele foi empurrado para a sua jornada. Já o incidente excitante do segundo filme é aquele momento em que Tony Stark descobre que tem outras pessoas tentando fazer Homens de Ferro. Pessoas que talvez consigam alcançar o mesmo tipo de tecnologia que ele. E a partir daquele momento ele é obrigado a mudar. Tony, sem humildade, sem reconhecer que você erra, que você talvez seja mais fraco, que outras pessoas também podem construir o seu próprio Homem de Ferro, você não vai conseguir ir adiante. Você precisa compartilhar essa tecnologia para deixar as pessoas que você ama mais seguras, para deixar o seu país mais seguro e enfim. Isso tudo tá ali no subtexto dessa cena do tribunal. Já no terceiro filme é um incidente excitante bem mais sutil, que é quando Tony Stark chama Rhodey e pergunta para ele sobre o Mandarim, que é aquele vilão que, enfim, supostamente está sendo responsável por vários ataques terroristas que estão acontecendo nos Estados Unidos. Ele já está investigando, ele já está atrás desse cara, e a partir do momento em que ele conversa com o Rhodey, que ele tem o seu primeiro ataque de ansiedade, a gente pode dizer que é como se a estrutura estivesse dizendo: Tony, você precisa mudar. Você não vai conseguir proteger a sua nação, você não vai conseguir proteger as pessoas que você ama se você continuar sendo este cara obcecado. Você precisa focar, você precisa
precisa largar um pouquinho a armadura. Você não é essa armadura, você não precisa viver só pra ela. Senão, você não vai conseguir sequer usá-la. E é isso que o filme mostra pra gente. Percebam como a própria sutileza do incidente citante aqui no terceiro filme transmite um pouco dessa problemática de caráter um pouco mais complexa que é abordada no terceiro filme em relação aos outros dois filmes. E, inclusive, esse terceiro filme tem uma questão super interessante, né? É uma coisa que marca a diferença entre os três filmes. Porque aqui nesse terceiro, o Tony Stark, ele segue um pouco mais a jornada do herói no sentido de que ele vai para o mundo exterior. Então ele sai da sua casa lá em Malibu, ele sai daquele seu universo para se aventurar em outro mundo, um mundo que ele não conhece, conhecer novas pessoas, precisar se apoiar em novas pessoas. E é o que a gente não vê muito nos outros filmes, né? No primeiro filme, ele começa no mundo exterior, né? E depois ele volta para o seu mundo comum. E no segundo filme, ele passa uma parte do filme no seu mundo comum mesmo. Apesar daquela cena que tem lá em Mônaco e tudo mais, que acontece bastante ali do primeiro pro segundo ato. Mas o segundo filme, a maior parte dele é passado no mundo comum de Tony. E isso é super interessante de ser observado também, essas pequenas diferenças entre os três filmes. O midpoint é o momento em que o protagonista ele está avançando na sua problemática de caráter, é o momento em que ele está melhorando muito da sua problemática, que ele tem uma vitória sobre a trama. O midpoint nesse filme é o momento em que, primeiro, o Tony consegue fazer seu primeiro voo com o Homem de Ferro, quando ele constrói o que está mais próximo de ser a sua armadura, e o segundo momento é quando ele contraria o antagonista Obadiah. O que acontece, né? E lembrando que o antagonista, gente, quem é no meu sabe disso. O antagonista não é o Mavaldão vilão. Ele é o cara que piora a problemática de caráter do protagonista. Então, Tony não cumpre uma ordem do antagonista e ele vai lá pra festa que, em teoria, ele mesmo tá dando, né? Ele que tá oferecendo aquela festa do instituto dele. Então, ele está sendo responsável, percebem? Percebem como ele tá indo lá, tá se mostrando, tá se apresentando, tá sendo líder da empresa dele, tá se mostrando presente? Isso é um ato de responsabilidade. No terceiro filme, isso acontece depois de toda aquela festa lá do Tony, em que o Rhodey leva uma das armaduras dele e o Fury chega em Tony pela primeira vez. Contrary to your belief, you are not the center of my universe. Yeah, I get I it. have bigger problems than you in the Southwest region to deal with. Hit him. Oh, God, you're gonna steal my kidney and sell it? E o Tony tá pela primeira vez com os escudos baixos, porque na cabeça dele ele vai morrer. E ele passa a escutar outra pessoa, ele passa a escutar verdades sobre ele mesmo. O midpoint no terceiro filme, meu midpoint favorito dessa trilogia, é quando o Tony decide abrir mão da sua armadura e enfrentar o antagonista sem ela. Ele decide ir lá, salvar as pessoas, evitar os ataques, enfim. Ele decide ser um herói sem a sua armadura. You're a mechanic, right? Right. You said so. Yes, I did. Why don't you just build something? Nosso próximo ponto do Arquiplot é o low point. Aqui no primeiro filme, isso acontece quando o Tony perde o seu coração, porque ele foi responsável durante muito tempo, porque ele deixou o Obadiah entrar na casa dele, fazer o que ele quiser, governar as indústrias da maneira como ele achava melhor. Tony acaba perdendo o seu coração. Esse momento, lembrando, é sempre o momento em que o protagonista tem uma regressão na sua problemática de caráter e o antagonista tem uma pequena vitória sobre ele também. No segundo filme é quando o Hammer vai lá e faz a sua demonstração, mostra todos os seus protótipos de Iron Man, inclusive mostra a armadura que o Rhodey está vestindo, que o Rhodey não gostaria de estar vestindo, mas ele está lá. Então, por que ele foi vaidoso e foi egocêntrico, não interrompeu a festa lá naquele primeiro ponto, ele aqui, neste momento, vê o seu melhor amigo usando uma de suas armaduras, e a sua armadura será utilizada contra todas aquelas pessoas e está sendo utilizada contra ele mesmo. Eu honestamente acho esse low point dos três filmes o melhor low point, porque é um low point que tá muito relacionado com erros que o protagonista cometeu. No terceiro filme, esse low point é muito claro pra gente, um low point clássico, mas assim, super clássico de filme, que é quando a aliada do protagonista, aqui no terceiro filme, Pepper, morre, né? Morre porque ela não morre, né? Mas é quando ele perde ela. E sempre a perda de um aliado, nesse momento do low point, ela serve muito pra ajudar na transformação final do seu protagonista.
A resolução, o último ponto do arquiplot no primeiro filme, ela é super clara e é muito legal porque em todos os 3 filmes do Homem de Ferro a resolução ela é muito clara e ela é sempre resumida a uma frase, uma sentença, o que ajuda muito, né? Deixa mais didático pro espectador. É sempre legal ter esse momento em que resume tudo e confirma essa transformação de caráter. Aqui no primeiro filme, o que a gente tem é Tony Stark assumindo que é o Homem de Ferro. Ele tem uma oportunidade de escolher se ele continuará sendo irresponsável, se ele continuará fugindo de sua responsabilidade, ou se ele vai assumir sua responsabilidade e falar, eu sou esse cara mesmo e é isso aí. E ele vai e assume. I am Iron Man. No segundo filme é quando ele vai e admite para Pepper, o seu par romântico, a mulher que ele ama, que ele não é bom o suficiente para ela. Ele passou o filme inteiro dizendo que ele era a última bolacha do pacote. Chegou aqui, ele virou e falou, você não me merece. Você é muito mais do que o que eu mereço. You deserve better. Well, You've taken such good care of me. No último filme, o que a gente tem é o Tony Stark decidindo estourar todos os seus trajes. Então, ele abre mão de todos os seus trajes porque ele percebe que o que é mais importante pra ele não é o seu traje, mas a Pepper que tá do lado dele, o Rhodey, as pessoas que estão por perto dele. Isso é o que é o mais importante pra ele. O traje serve para ajudar essas pessoas e não essas pessoas servem para servir ao traje. O momento em que ele estoura todos os trajes é muito simbólico também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é um tipo de vídeo que eu vou começar a fazer mais aqui no canal. A gente vai passar a ter só um vídeo por semana, mas serão vídeos muito mais densos também. Se você gostou, não se esquece de deixar um like, de se inscrever no canal. Se você quiser aprender a escrever um roteiro e se tornar um roteirista de verdade, clica aqui embaixo, se matricula no meu curso de formatação, de matriculação contínuas, e você ainda ganha um monte de bônus no curso também. Me segue nas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau!